2 é, digamos, a explicação da utilização do som, escrita e PowerPoint, ou seja, criar um vídeo com estas 3 ferramentas. E a ferramenta que estamos a utilizar é o Lume, portanto, e o tema da matemática é as equações de segundo grau. O tema é este abordado no 9º ano. Ora, uma explicação aqui breve para se os alunos nos estivessem a ouvir. As equações de segundo grau foram iniciadas no 8º ano e serão, digamos, o estudo fica terminado no 9º ano. Não é que o estudo termine. Nós vamos continuar sempre a trabalhar equações de segundo grau pela vida fora, quem estuda matemática. No secundário trabalhamos as equações de segundo grau, no estudo das funções. Mas no 8º ano falava-se, alguns professores falavam de uma fórmula chamada fórmula resolvente. E vocês já abordaram um pouco da forma resolvente, estudando o binómio discriminante. E o que é o binómio discriminante? Se vocês se lembram, era aquilo que aparecia b ao quadrado menos 4ac. Ora, então vamos ver o que é isso da forma resolvente e uma equação de segundo grau completa. Próximo slide. E vem. E diz o seguinte, temos aqui um exemplo. Como resolver a equação x ao quadrado mais 3x igual a 10? Antes de iniciar a resolução, temos que sempre perceber se estamos perante uma equação. E uma equação envolve aqui uma particularidade, que é a existência de incógnitas, de um primeiro membro, de um segundo membro e, por consequência, do sinal de igual. E esse igual é importante. E é isso que nos diz que estamos perante uma equação. Segundo grau, a variável tem que ter um grau 2. Portanto, temos aqui uma equação de grau 2, completa, porque temos o grau 2, o grau 1 e o grau nulo. Ora, uma equação de segundo grau, que eu diz, quando uma equação de segundo grau está na forma canónica, ou seja, o que é a forma canónica? É organizar do maior grau para o menor grau, de ordem decrescente, e que passamos todos os termos, sejam eles independentes ou dependentes, para o primeiro membro. E o segundo membro tem que ficar igual a 0. Quando nós organizamos a equação nesse ponto, temos então uma equação de segundo grau. Se tiver os termos todos, o ax ao quadrado, o bx e o c, então dizemos que estamos numa equação de segundo grau. Completa. E a forma resolvente é isso que aparece aqui. Vou sublinhar aqui. Ora, marcador amarelo. Temos aqui, dentro do retângulo, uma equação, a forma resolvente, em que alguns alunos, algumas turmas já tinham trabalhado o binómio discriminante. O que é o binómio discriminante? Vamos escrever aqui ao lado. Ora, o binómio discriminante aparecia como este símbolo de triângulo, que era igual a b ao quadrado menos 4ac. A isto chamávamos o binómio discriminante. Letra feia, mas dá para perceber. Ora, quando nós organizamos a equação de segundo grau, por ordem decrescente, temos que identificar os nossos coeficientes. Quais são os coeficientes? O A, o B e o C. Vamos fazer aqui um caso particular. Temos aqui o caso mesmo. Ora, nesta equação de segundo grau, x ao quadrado mais 3x menos 10, porquê? Porque passamos o 10 para o segundo membro. O nosso coeficiente A é 1, porque é o número que está aqui ao lado do x, agarradinho a ele, a multiplicar. O B é o 3 e o meu C é menos 10. Erro típico dos alunos é dizer que o C é 10. Não se esqueçam que o sinal que está à frente do número é o sinal que manda no número. Portanto, e a forma resolvente é isto. Eu vou traduzir, vou transportar, não traduzir, mas transportar os valores dos coeficientes A, B e C para dentro desta forma, deste retângulo. Ou seja, neste caso específico, escrevendo aqui ao lado, eu iria ter x igual a traço de fração, o traço de fração sempre bem correto entre o sinal de igual, e o valor de B seria menos 3, porque o menos é o da regra, que aparece aqui, atenção, este menos 3, mais ou menos raiz quadrada de, então seria 3 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de A, que é 1, vezes menos 10 entre parênteses, porque devido à escrita matemática que somos rigorosos na escrita, e depois ficava 2 vezes o coeficiente A, que é 1. E isto nós chamávamos a forma resolvente. Está feito o vídeo.